Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu sempre tive vontade de contar uma parte da história do meu irmão José. Olha, o que ele fez, a atitude que ele teve me fez repensar na vida, na maneira de olhar o próximo. E por isso, sempre que tem algo que eu posso falar, eu falo do meu irmão. Bom, o José sempre foi diferente, imprevisível, alguém que fugia de qualquer padrão. Ele nunca fazia o que esperávamos, sabe? Se achávamos que ele iria para a esquerda, ele iria para a direita. Se imaginávamos que ele iria fazer algo, pronto. Ele fazia outra coisa totalmente diferente. Desde pequeno ele era assim. E às vezes entrava em casa, pegava uma sacola, enchia de frutas, biscoitos, fazia café e saía para distribuir aos moradores de rua. E quanto a isso, os meus pais não achavam ruim. E sabe, o que o meu pai principalmente achava ruim, e por ser um homem nordestino de valores rígidos e tradicionais, era que o José nunca falava de garotas. Olha, ele nem levava as meninas para casa e, diferente de mim, que vivia rodeado delas. O meu irmão dizia que tinha foco e as garotas poderiam distraí-lo, já que ele queria ser médico. E mesmo ele explicando ao nosso pai, ele comentava com a mamãe que achava que o Zé era esquisito, diferente e que tinha até medo dele ser o que ele pensava. Mas o José era um cara apenas estudioso e que queria muito realizar o seu sonho. Mas a situação piorou quando de repente o meu irmão do nada resolveu deixar o cabelo crescer. No começo acharam que era só uma fase, mas o cabelo foi ficando cada vez mais comprido e de costas ele até parecia uma mulher. E a família começou a comentar e aquilo pronto pro meu pai deixava ele furioso, porque na nossa família os homens eram todos cabelo escovinha e o Zé inventava uma moda daquela e deu o que falar. E para parar os comentários, o meu pai vivia pedindo para o Zé cortar o cabelo, mas ele se recusava e falava que tinha um propósito e também que não iria cortar o cabelo porque as pessoas estavam pensando coisas. E ele ficou de marra, sabe? E nessa época, ele tinha por volta dos 17 para os 18 anos e só focava nos estudos. Olha, ele passava noites e dias dedicados aos livros, já que o papai conseguia nos sustentar e nos dar uma boa vida, mas embora o meu pai ganhasse muito bem, ele não tinha condições de arcar com a mensalidade de uma faculdade de medicina e por isso o José estudava tanto. Bom, e em uma ocasião o José decidiu soltar os cabelos bem na frente do nosso pai e começou a balançá-los de um lado para o outro, sabe? E o papai pediu para que ele parasse com aquilo. E o José perguntou por que não podia mexer no próprio cabelo, mas a resposta do nosso pai foi direta. Ele disse que cabelo comprido era coisa de mulher e que já estava mais do que na hora dele cortar aquela cabeleira. E no entanto, o José, como sempre, retrucou e acabou entrando em uma discussão feia com o papai. E o nosso pai, olha, o nosso pai que era do tipo de homem que, quando estava fora de si, era extremamente agressivo. E então, em um momento de fúria, agarrou José pelos cabelos e gritou para minha mãe pegar uma tesoura. E a mamãe
Olha, a mamãe ficou desnorteada, pediu para que ele parasse, mas o José implorava para que ele não fizesse aquilo. Mas quando o papai ficava nervoso, sabe, ninguém conseguia segurá-lo. E mesmo com a minha mãe entrando na frente, pedindo para que ele não fizesse aquilo, ele arrastou José até a tesoura e começou a cortar o cabelo dele. Olha, o meu irmão gritava para que ele não fizesse aquilo, mas o papai estava implacável. O José suplicava, dizendo que era um presente aquele cabelo, mas o nosso pai estava enfurecido e só ficou contente quando uma boa parte do cabelo estava no chão. E no final, ele jogou a tesoura bem longe e mandou meu irmão ir no barbeiro fazer um corte de homem. Gente, quando José viu os seus cabelos caídos no chão, ele entrou num desespero e começou a gritar, dizendo que ele não podia ter feito aquilo. Ele falou tantas coisas, sabe? Mas o que mais nos marcou foi o choro dele. Um choro profundo, sabe? Que parecia vir até da sua alma e foi impossível não perceber a dor dele. Mas o papai estava sem paciência e mandou José se levantar, pegar uma vassoura e limpar os cabelos antes de ir ao barbeiro. Mas o José ficou ali, estático, de joelhos, segurando os tufos, como se não acreditasse no que estava acontecendo. E quando conseguiu se acalmar, olhou para o papai com um tom de revolta e disse que ele era um monstro. Um homem sem sensibilidade que só pensava em si mesmo, egoísta, cruel, e que a admiração que ele sentia por ele tinha morrido ali. E irritado, o papai mandou ele calar a boca, avisando que as coisas poderiam piorar se ele não fechasse a matraca. A mamãe, sem saber o que fazer, sabe, só conseguia pedir para que o José e o papai se acalmassem e, até tentando confortá-lo, disse que o cabelo cresceria novamente. Mas o nosso pai estava assim, sabe, sem se comover. Ele gritou que se crescesse ele faria a mesma coisa novamente. E foi então que o José, entre lágrimas, explicou o verdadeiro motivo de ter deixado o cabelo crescer. Sabe, ele revelou que tinha feito aquilo para doar os fios e fazer uma peruca para a mãe da namorada dele, que estava passando por um tratamento de câncer. Ele disse que a mulher adorava o cabelo dele e havia dito que gostaria muito de ter uma peruca com aqueles fios. E o meu irmão, para agradar a mãe da namorada, deixou os cabelos crescer. E sabe de uma coisa? A revelação do Zé deixou a mamãe completamente orgulhosa e a favor dele. Ela ajudou ele a pegar os fios um por um e, quando terminou, olhou bem dentro dos olhos do papai e disse que o meu irmão era mais homem do que qualquer homem que ela conhecia. E ainda pediu para que o papai se desculpasse. E ele não se desculpou. Bom, pelo menos não naquele momento. E naquele dia o nosso pai só sabia dizer que nunca imaginou que o José namorava e que aquela história estava estranha. Mas o meu irmão não estava inventando nada, era tudo verdade. Enfim, o José conseguiu finalmente presentear a mãe da namorada com a peruca. E ela ficou muito emocionada, sabe? Muito feliz. A dona Elaine veio até a nossa casa e conheceu os nossos pais. E logo de cara, ela se deu super bem com a mamãe. E em uma conversa, ela pediu para que a mamãe, caso algum dia acontecesse algo com ela, para que ela cuidasse da Valquíria como se fosse uma filha. E a minha mãe?
Olha, a minha mãe com todo o carinho prometeu que faria aquilo. E como promessa é dívida, a dona Elaine faleceu meses depois e a Valquíria veio morar com a gente. Ela era filha única de pais separados e o pai não fez questão que ela fosse morar com ele. E a minha mãe então cumpriu a promessa. E sinceramente, a namorada do meu irmão era uma garota fácil de lidar. Ela era prestativa assim como o José e só pensava nos estudos. E então foi bem tranquilo recebê-la como parte da família. Além disso, a Val e a mamãe eram super amigas, o que facilitou ainda mais a convivência. Bom, a Valquíria e o José conseguiram a bolsa com muito esforço e dedicação e realizaram o sonho de se tornarem médicos. O meu irmão se especializou em oncologia, dedicando a sua vida ao tratamento e cuidados de pacientes com câncer. Já a Valquíria seguiu o caminho da obstetrícia, ajudando a trazer novas vidas ao mundo. E eles se casaram e tiveram o Pablo. Bom, diferente do meu irmão, eu nunca fui assim tão estudioso, mas eu fiz um curso técnico em manutenção de máquinas industriais e me dei super bem na área. E foi nessa fase da vida que eu conheci a Keila. Nos apaixonamos e acabamos nos casando. E logo em seguida, o papai faleceu. E 2 anos depois, a mamãe. E eu e o meu irmão seguimos mais unidos do que nunca. A minha esposa, durante 5 anos, tentou engravidar, mas ela não conseguiu. E quando recebemos o diagnóstico definitivo de que ela não poderia ter filhos, decidimos adotar uma criança. E foi assim que a Mariana chegou em nossas vidas. E desde então, sabe, ela se tornou o nosso maior presente, o amor da nossa família. Olha, o meu irmão e a Valquíria passaram por uma grande perda quando o meu sobrinho Pablo faleceu em um acidente de moto. E foi um momento difícil para toda a família, mas mesmo com a dor, eles conseguiram manter o equilíbrio e seguir em frente. E continuaram seguindo a sua missão de salvar vidas. A Valquíria era espírita e encontrou na sua fé um caminho para lidar com a perda. E isso ajudou eles a seguir em frente com mais serenidade. E para surpresa de toda a família, a namorada do Pablo estava grávida. E meses depois, nasceu o Cauê, trazendo um novo significado para a vida de todos. E sabe, apesar da dor da perda, a chegada do neto trouxe mais esperança e um pouco de conforto para o José e para a Valquíria, que encontraram no menino uma nova forma de manter viva a memória do filho. Hoje a Valquíria e o José estão aposentados, mas não deixaram de trabalhar. Agora eles dedicam o seu tempo a um trabalho voltado à espiritualidade, ajudando as pessoas de diferentes formas. Eles encontraram uma nova maneira de seguir com a sua missão de cuidar do próximo. E mesmo após tantos desafios, continuam firmes, levando conforto e esperança para aqueles que cruzam os seus caminhos. E eu sinto muito orgulho deles.